Quando se fala em Caminho de Santiago, a todos vem à mente o caminho francês, seja de Saint-Jean-Pied-de-Port ou de Somport, no caminho aragonês. Mas cada peregrino fazia e faz o seu próprio caminho. Olá pessoal do canal do Caminho de Santiago Sem Crise, eu sou o Gracindo Júnior, estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre os caminhos de Santiago. Mas antes, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Como se diz, todos os caminhos conduzem a Santiago. O peregrino europeu muitas vezes parte da porta da sua casa, seja de qualquer país, cidade, distância, e une-se a um caminho já demarcado. Há que pensar que Santiago acudia peregrinos de todo o mundo e de toda a Espanha, incluindo os peregrinos do sudeste, do centro, do sul da Península Ibérica, habitantes dos territórios dominados pelos árabes ou de terras recentemente conquistadas. Hoje em dia, praticamente, quase todas as associações do Caminho de Santiago, responsáveis por algumas rotas, abriram, ou melhor, reabriram os próprios caminhos de peregrinação. Caminhos que, em muitos casos, desapareceram por séculos inteiros, mas que, com o trabalho de muitos peregrinos, possibilitaram sua recuperação. Antes de mais nada, cada rota comentada aqui terá um ou mais vídeos específicos falando com detalhes de cada caminho, tá? O mais conhecido e significativo é o próprio caminho francês. Com aproximadamente 800 quilômetros, ele pode ser percorrido em mais ou menos 30 a 31 dias, com início em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, ou em Roncesvalles, atravessando os Pirineus. Esse caminho passa entre diversas cidades e povoados, como Pamplona, que é conhecido pela festa de San Firmín em julho, aquela da corrida de touros, Logronho, Burgos, León e Astorga. O caminho aragonês tem início também na fronteira entre a França e a Espanha, mais precisamente no Puerto de Somport. E ele passa por Raca e Onate, já quase na confluência com o caminho francês que se dá em Pointe-la-Reina. O caminho aragonês é um dos mais intensos em história, já que data-se anterior às peregrinações por ele do que o caminho que entra pela França partindo de Saint-Jean-Pied-de-Port. Quem decide percorrer esse caminho normalmente aumenta a sua peregrinação até Santiago em 2 a 3 dias. Podemos dizer também da Via de la Plata e o caminho Sanabres, saindo de Sevilha, na Andaluzia. Sevilha conhecida pela sua catedral, pela Torre de la Giralda, a Praça de Espanha e passando por Mérida, com suas ruínas romanas. Depois, entre as maiores cidades e mais importantes, vem Cáceres, Salamanca, Zamora, unindo com o caminho francês em Astorga. Ou, para quem decidir seguir pelo caminho Sanabres, o caminho passa por Puebla de Sanabria e depois em Ourense, com sua bela ponte romana. Ambos têm aproximadamente 1000 quilômetros e são percorridos em 40 etapas, sendo das rotas mais utilizadas um dos mais longos caminhos até Santiago. Existe também o caminho português, em que o peregrino escolhe se quer ir até Santiago pelo interior, pelo meio de Portugal, ou pela costa, saindo de Lisboa ou da cidade do Porto, passando por Tui, na fronteira de Portugal com a Espanha, atravessando o rio Minho
e depois passando por Pontevedra, Padrón, onde foi ancorada a barca de pedra que trouxe os restos mortais de Santiago, variando a quilometragem e os dias para se percorrer. Um outro dos caminhos, um dos mais bonitos que eu já percorri, é o Caminho do Norte, saindo de Irún, também na fronteira entre França e Espanha, e passando por San Sebastián, Bilbao, Santander, Oviedo ou Gijón, e seguindo até Arzúa para continuar por mais 2 ou 3 etapas no final do caminho francês para chegar a Santiago. O Caminho do Norte tem uma extensão de aproximadamente 900 km e ele é percorrido em pouco mais de 30 dias. Uma quase variação do Caminho do Norte é os peregrinos que chegam em Oviedo começarem o caminho primitivo, que foi o caminho que Alfonso II seguiu quando da descoberta do túmulo de Santiago, e que une-se ao caminho francês em Melide, conhecido pelas suas pulperias. De Melide também são mais 2 ou 3 etapas até chegar em Santiago de Compostela. Numa das cidades importantes já na Galícia que passa é por Lugo, conhecida por suas muralhas, e que está a 100 km de distância do final da sua peregrinação. O caminho primitivo tem uma extensão aproximada de 340 km e é percorrido em média em 14 dias. Um dos caminhos mais curtos também, e não menos importante, é o caminho inglês, que parte do norte da Galícia em Ferrol e tem aproximadamente 110 km. E ele é percorrido em mais ou menos 6 dias. Bom, e entre outros caminhos, como o caminho do Ebro, o caminho do Levante, passando por Alicante, o caminho de Madrid, o caminho de Andorra, que une-se ao caminho do Ebro, o caminho de Montserrat e muitos outros caminhos. Hoje existem mais de 50 rotas demarcadas e estruturadas para receber peregrinos, sendo muitos ramais de outras rotas, que vão se confluindo até chegar em Santiago de Compostela. E não podemos deixar também, para finalizar falando de caminhos, de falar do caminho de Finisterre, que os peregrinos fazem em mais 3 dias de caminhada, saindo de Santiago. Muitos optam também em conhecer Muxía, aumentando em mais um dia de jornada para conhecer as 2 localidades. Sua extensão aproximada desse caminho de Finisterre, ou Muxía, é de aproximadamente 100 km. E só para lembrar que para se obter a Compostela lá em Santiago, na oficina do peregrino, o peregrino tem que percorrer os últimos 100 km a pé ou 200 de bicicleta, sendo uma escolha pessoal de qual caminho o peregrino vai seguir para chegar em Santiago de Compostela. Para se aprofundar mais, no próximo vídeo eu vou falar sobre os guias de alguns desses caminhos. Bom, por hoje é isso, pessoal. Não deixe de deixar seus comentários aqui abaixo do vídeo e colocar o seu joinha, se curtiram ou não. E buen camino!